uma rápida lição sobre o espelho. Olha só que palavra interessante. Todos nós precisamos de modelos para viver. Aprendemos pela observação. Mentores espirituais são uma necessidade na jornada de todo cristão. Todo Josué precisa de um Moisés, todo Eliseu precisa de um Elias. Todo Timóteo precisa de um Paulo. Quando seguimos as pegadas de homens piedosos que percorrem as veredas da proibição, alcançamos uma vida bem-aventurada, bem feliz, bem-sucedida. Porém, quando seguimos modelos errados, colhemos os amargos frutos da decepção. Homens cheios do Espírito são como morões, esteios na nossa vida. São referenciais, marcos, balizadores no nosso caminho. Eles são como espelhos para nós. O espelho nos mostra quem somos, aponta-nos onde precisamos melhorar a nossa imagem. O espelho possui algumas características que lançam luz sobre a vida do pregador como um referencial para a igreja. Em primeiro lugar, o espelho é mudo. Olha só que interessante. O espelho é mudo. Nos mostra quem somos, não pelo som, mas através da imagem. O espelho não discursa, ele revela. O espelho não alardeia, mas reflete. Assim deve ser o pregador. O seu sermão mais eloquente não é o sermão pregado no púlpito, mas é aquele que é vivido no lar, na casa, na igreja, no apartamento, na sociedade. Ele não prega aos ouvidos, mas também os olhos. Ele não prega apenas com palavra, mas sobretudo com a vida, com exemplo. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, não, mas é a única forma eficaz. As palavras, elas até convencem, mas o exemplo ele arrasta. Em segundo lugar, o espelho deve ser limpo. Um espelho embaçado, sujo, não pode refletir uma imagem com clareza. Quando o pregador vive uma vida com duplicidade, embaçada, quando usa máscara, vivendo como um ator, quando fala uma coisa e vive outra, quando há um abismo entre o que se professa e o que se pratica, quando os seus atos reprovam as suas palavras, então ficamos confusos, decepcionados. Um pregador impuro no púlpito é como um médico que começa uma cirurgia sem fazer a asepsia das suas mãos. Ele vai causar mais mal do que bem. Em terceiro lugar, o espelho precisa ser plano. Um espelho côncavo ou convexo distorce, altera a imagem. Precisamos ver na vida do pregador um exemplo de vida ilibada, irrepreensível. O pecado do líder muitas vezes é mais grave, mais hipócrita, mais danoso em suas consequências. Mais graves porque os pecados dos mestres são os mestres do pecado. E mais hipócrita ao mesmo tempo que combate muitas vezes o pecado em público,
ele pratica em secreto. Ao mesmo tempo que condena nos outros, capitula-se a sua força e o abriga no coração. É mais danoso em suas consequências, porque o líder, ao pecar contra um conhecimento maior, sua queda torna-se mais escandalosa. Quanto maior uma árvore, maior é o estrondo da sua queda. Quanto mais projeção tiver um líder, maior será a decepção do seu fracasso. Quanto mais amada a pessoa for, maior poderá ser a dor se ela destruir com as suas próprias mãos o referencial que ela investiu toda a sua vida para nos ensinar. Finalmente, amados, quarto exemplo, quarto lugar, quarta lição do espelho: precisa ser iluminado. Sem luz podemos ter espelho e olhos, mas ainda assim ficaremos imersos em densas trevas. Deus é luz, a palavra de Deus é luz. Sempre que um líder se afasta de Deus, da sua palavra, a sua luz se apaga. E todos aqueles que admiravam como um alvo ficam perdidos e confusos. Os morões que sustentam os valores da sociedade estão caindo. As cercas estão se afrouxando, os muros da nossa civilização estão quebrados. As portas de proteção estão queimadas a fogo. Estamos expostos a toda sorte de influência que está nos destruindo. Porque os nossos referenciais estão fracassando, infelizmente. A crise avassaladora que atinge a sociedade também alcança a igreja. Embora estejamos assistindo uma explosão de crescimento da igreja evangélica, será que isso não é só inchaço? Não temos visto correspondente transformação na sociedade. Muitos pastores, no afã de buscar o crescimento das igrejas, abandonam o verdadeiro evangelho, se rendem ao pragmatismo da cultura pós-moderna. Os homens de Deus não estão buscando a verdade, mas o que funciona. Não é o que é certo, mas é o que dá certo. Estão pregando o que as pessoas querem ouvir e não o que precisam ouvir. Estão pregando outro evangelho, um evangelho antropocêntrico, centrado no homem. Muitas coisas sobre dinheiro, prosperidade, mas não se prega Cristo crucificado. Estão pregando doutrinas engregadas pelos homens. Não estamos mais pregando as Escrituras, mas revelações, muitas vezes do seu próprio coração. E o resultado desse semi-evangelho é que muitos pregadores, pastores, passam a fazer do púlpito um balcão de negócios.
do templo uma praça de barganhas, onde as bênçãos de Deus são compradas por dinheiro. Outras pessoas estão a governar as ovelhas de Cristo com dureza, com rigor. Exige dos seus fiéis uma obediência subserviente, cega. E o resultado é que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, de padrões. Estamos em crise. Essa perda de referenciais, muitos líderes têm caído nas armadilhas do sexo, do poder, do dinheiro. A crise moral na vida de muitos pastores brasileiros tem sido um terremoto avassalador. Muitos ministros do Evangelho, que eram considerados modelos, exemplos, sucumbiram na vida moral. Muitos líderes de projeção nacional têm naufragado. São muitos aqueles que têm dormido no colo de Dalila e acordado como Sansão, sem poder, sem dignidade, sem autoridade, ficando completamente subjugado nas mãos dos filisteus, na mão dos inimigos. A cada ano cresce o número de pastores que naufragam no ministério por causa de sexo, de dinheiro, de poder. É assustador o número de pastores que estão no ministério, subindo no púlpito a cada domingo, exortando o povo de Deus à santidade, combatendo tenazmente o pecado e ao mesmo tempo vivendo uma vida dúbia. Uma mentira dentro de cada casa. Muitas vezes maridos infiéis, muitas vezes pais autoritários, sem nenhuma doçura com os filhos. Há muitas esposas de pastores vivendo o drama de ter um marido exemplar no púlpito e um homem totalmente diferente em casa. Há muitos pastores que já perderam a unção de Deus e continuam no ministério ainda assim, sem chorar pelos próprios pecados. Não são poucos aqueles que, em vez de alimentar o rebanho de Cristo, têm apacentado a si mesmo. Pastores envolvidos com bruxaria por dinheiro. Pastores envolvidos com maçonaria. Meu Deus. Em vez de proteger o rebanho dos lobos, são os próprios lobos vestidos de toga. Charles Spurgeon dizia que um pastor infiel é o maior agente de Satanás dentro da igreja. Palavra de Spurgeon. Ai, meu Deus, a classe pastoral está em crise. Crise vocacional, crise familiar, crise teológica, crise espiritual. Quando os líderes estão em crise, a igreja também está. A igreja reflete nos seus líderes. Não tem como a liderança ser neutra, não. Eles são uma bênção ou são um entrave. A crise pastoral é refletida no púlpito. Estamos vendo a pobreza dos púlpitos. Poucos pastores se preparam para pregar.
Há muitos que só preparam a cabeça, mas não o coração. São cultos, mas vazios. São intelectuais, mas secos. Tem luz, mas não tem fogo. Tem conhecimento, mas não tem unção. Pregadores rasos, secos, pregam sermões sem poder para auditórios que estão com sono, estão cochilando dentro da igreja. Se quisermos um reavivamento verdadeiro na igreja evangélica, os pastores vão ter que aceitar a ter uma vida íntegra com Deus. É tempo de orarmos pela vida dos pastores, dos obreiros, dos líderes, dos missionários. É tempo de pedirmos a Deus que nos dê pastores segundo o coração de Deus. Precisamos de homens de Deus no púlpito. Precisamos de homens de Deus cheios do Espírito Santo, que conheçam a verdade, que tenham intimidade com Deus. E aqui eu encerro essa palavra. John Wesley dizia: dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus, e que não temam nada senão o pecado, e com eles eu abalarei o mundo. Que nós possamos receber esta humilde palavra em nome de Jesus. Amém.